Fala pessoal, Henrico Trota aqui, Head de Distribuição, RI e Research da Ativio Capital. Hoje estou aqui para falar sobre a nova carta do gestor do nosso time de Investment Solutions, IFOF, com o título Estruturando Portfólios em Sistemas Complexos, reflexões a partir do problema dos três corpos. Na carta anterior de Investment Solutions IFOF, nós discutimos o livro e filme Moneyball, como metáfora para a seleção criteriosa de gestores, destacando que bons resultados não surgem por acaso, mas de um processo disciplinado de análise, convicção e montagem de portfólios robustos. No entanto, depois de montado esse conjunto de gestores, surge um desafio maior, que é compreender o ambiente em que eles atuam. E é nesse ponto que a nossa carta do gestor desse mês faz o paralelo com o Problema dos Três Corpos, um livro do escritor Cixin Liu. Em Problema dos Três Corpos, trilogia que também virou o seriado da Netflix, Trisolaris é um planeta preso à gravidade de três sóis, que se movem de forma imprevisível, tornando o clima e a própria sobrevivência radicalmente incertos, alternando abruptamente entre longos períodos de estabilidade e eras de caos absoluto. Pequenas variações iniciais são suficientes para alterar totalmente o destino daquele mundo. A ciência, por mais avançada, é incapaz de prever a próxima fase. A população aprende a viver em estado de preparação permanente e não de previsão. A prática acaba sendo mais valiosa do que a teoria. E para falar sobre essa carta do gestor, nós temos aqui o Gabriel Marquezino, integrante e gestor do nosso time de Investment Solutions IFOF. Gabriel, tudo bem? Bom dia. Oi, Henrique, tudo bem? Obrigado pela oportunidade e mais uma vez aqui estar conversando com vocês. Legal. Acho que a última carta de Investment Solutions IFOF, a gente falou muito do tema Moneyball, uma das minhas cartas prediletas aí ao longo do ano passado. E a gente traz aqui a temática do Problema dos Três Corpos, né, que é o primeiro livro de uma trilogia bem interessante. Então eu queria começar essa conversa entendendo o porquê dessa temática, porquê da temática do Problema dos Três Corpos para essa carta do gestor. Acho que a ideia aqui é fazer muito um paralelo entre a carta anterior, que a gente falava muito da teoria aqui na seleção dos gestores, mas de fato a prática aqui pode ser muito diferente, porque tem muitas variáveis que você acaba não controlando, né? Sim. Então eu queria falar um pouco da temática hoje, porque escolher o Problema dos Três Corpos para essa próxima carta do gestor e também como conecta com a anterior, que a gente falou muito do Moneyball. Não, acho que você resumiu os dois temas muito bem. Na primeira carta do Moneyball, é justamente isso, Henrico. A gente fez a conexão da aprovação dos gestores e muito na linha de que a gente não aprova pela fama, pelo gestor ser consagrado, e sim baseado em dados estatísticos. Assim como no Moneyball, eles tratam a contratação de jogadores por dados estatísticos. Quando a gente traz para o Problema dos Três Corpos, é o pós-aprovação, a construção da carteira, o quão complexo é prever o futuro, né, na seleção dos gestores dentro da construção da carteira. E ao link faz muito sentido com a trilogia, né, com até a série do Netflix, no qual eles deixaram de tentar entender a gravidade entre os três sóis, né? Eles passaram a conviver com aquele problema e estarem preparados. Então a ideia dessa carta e o link é que quando a gente constrói uma carteira, a gente não está tentando prever nenhum futuro, e sim estar preparado para qualquer cenário. Legal. Acho que a ideia aqui é a gente passar um pouquinho pelos temas de cada capítulo da carta, né? Então acho que eu queria começar essa primeira pergunta, né? E aí fazendo logicamente sempre o link com o Problema dos Três Corpos. Primeiro capítulo da carta a gente fala sobre esses eventos de cauda, né? Ou em teoria até pontos fora da curva que acabam mudando muito o comportamento dos mercados, né? E logicamente a correlação entre ativos, entre os gestores, né? Que logicamente a gente acaba selecionando. E aí vocês trazem um exemplo bem legal do S&P, né? Especialmente comparando o histórico, né? Com eventos de cauda como foi o próprio Covid, né? Então eu queria que você falasse um pouco como que se comporta, né, o S&P, assim, os mercados globais, comparando o histórico com esses eventos mais de cauda, como foi o próprio Covid, né? E aí no final do dia como que na prática difere aqui da teoria, né? Quando você acaba tendo esses eventos que não são previstos, né? Sim, total. A gente trouxe na carta um gráfico da volatilidade histórica do S&P e a gente vê que em alguns momentos de estresse essa volatilidade tem um pico, né? Foi ali em 2008, foi em 2020 e foi no ano passado menos que esses dois picos anteriores, mas relevante foi o Liberation Day, né?
Então, o que a gente tenta trazer é que muitas vezes não existe previsibilidade, né? Então, em momentos de cauda eles acontecem e existem picos de volatilidade que o portfólio tem que estar preparado. E a gente traz outro gráfico também da correlação histórica de algumas bolsas ao redor do mundo. Então, a gente traz o próprio S&P, traz o MSCI Brasil, o MSCI China e o MSCI Europa, que a gente mostra que, historicamente, eles têm uma correlação relativamente ok para a Bolsa. E em momentos como 2020, que teve um cenário de estresse muito grande, essa correlação vai para próxima de 1. Então, por mais que a gente olhe a correlação histórica, a gente tem que estar ciente que, em alguns momentos de estresse, essa correlação tende para 1. Os mercados tendem a ir para a mesma direção. Então, é importante ter a ciência desse cenário que ele pode acontecer, né, dentro de uma carteira. Legal, Gabriel. Fazendo paralelo agora e linkando, né, com o segundo capítulo, vocês acabam falando, né, trazendo uma mensagem bem legal, que a gestão de FOF não é uma gestão estática, né, é uma gestão viva, faz parte de um sistema vivo. E aí vocês trazem uma parte bem legal que fala, né, que o FOF não é simplesmente uma coleção de gestores competentes ou de estratégias bem escolhidas, né? Acaba sendo um sistema vivo, que é composto por partes que interagem de forma contínua e vão mudando ao longo do tempo. E é bem legal nesse capítulo que vocês trazem um exemplo bem prático do que é a correlação entre as estratégias, né? Que não é uma correlação estática, né? E aí vocês mostram muito a correlação e vol entre estratégias macro, multimercado, long and short. Então eu queria que você pudesse passar um pouco aqui por esse capítulo 2, explicar um pouco a mensagem e conectar aqui porque que o FOF de fato é um sistema vivo e não estático e como que vocês olham a correlação aqui entre diferentes estratégias quando vocês selecionam os gestores, né? Não, legal. Então, falando desse capítulo, Henrico, o que a gente buscou trazer de maneira educacional foi muito de mostrar e complementarizar a carta do Moneyball, né? Que o FOF, o Fund of Funds, ele é um sistema vivo, não é simplesmente selecionar gestores, como você comentou, porque a gente tem mais de 900 CNPJs hoje na Ambima, então, quando faz essa consolidação, são um pouco mais de 600 gestores, e tem muitas ao redor do mundo quando a gente olha um portfólio global. E o que a gente trouxe como exemplo é uma carteira fictícia de 14 fundos, a fictícia que não tem um CNPJ, esse FOF, mas a gente pegou fundos reais, de estratégias bem complementares, né? Um multimercado macro, um long and short, multimercado quantitativo, parte de bolsa local e internacional. E a gente mostra que se a gente pondera a volatilidade pelo peso dentro da carteira, esse Fund of Funds daria uma volatilidade de 11%. Mas quando a gente coloca o benefício da descorrelação, né, porque esse fundo tem estratégias complementares, a volatilidade final para o cliente é de 5%. Então, a grande mensagem desse capítulo é: o sistema vivo, complexo, entrega melhor para o cliente do que de maneira isolada se ele aplicasse sozinho. Então, essa é a grande mensagem, o poder da descorrelação, e não só a descorrelação estatística, né, mas buscar a descorrelação estrutural de gestores que têm um estilo diferente e buscam estratégias diferentes. Legal, Gabriel. E aí, trazendo um pouco agora o terceiro capítulo, né? Acho que vocês fazem um paralelo bem interessante, mostrando essa dinâmica do FOF, mas olhando 3 vetores essenciais que acho que tem um paralelo legal aqui com a temática do problema dos 3 corpos, que é falar de liquidez, risco e retorno. Então, vocês podiam explicar um pouquinho melhor essa relação e também o exemplo que vocês trazem para ilustrar esses 3 vetores, né, na gestão do FOF? Claro. A gente fez o paralelo com o problema dos 3 corpos, esses 3 fatores para a gente é essencial, né? Então, risco, retorno e liquidez. Quando a gente fala de retorno, é mais óbvio, né? Então, é o prêmio que eu estou esperando para aquela classe de ativo. A liquidez, né? Então, é o prazo de maturação daquele ativo ou da tese. E o quanto que o gestor precisa para liquidar, eventualmente, vender aquele ativo no mercado secundário. E são fatores que são conectados, né? A falta de liquidez afeta o prêmio de risco, que é o retorno esperado. E o risco, muita gente faz o vínculo com só puramente a volatilidade. O que a gente tenta trazer, essencialmente, que obviamente a volatilidade é uma métrica de risco importante, né? Você olhar qual é o desvio padrão daquele ativo ou fundo ao longo do tempo, mas a volatilidade pode ser uma métrica de risco enganosa, porque muitos fundos ou ativos não têm marcação diária. Uhum. Então a volatilidade por si só
não é uma métrica 100% confiável de risco. Existem outros tipos de risco, risco de crédito, o risco de liquidez, como a gente menciona. Então a volatilidade não pega isso, né? Ela só pega o risco de mercado. Então a gente traz um exemplo, claro, que era um ativo, uma estratégia que não tinha marcação diária. Então quando o cliente olhava, ele tinha uma sensação que ele estava tranquilo, porque ele tinha aquela marcação na curva que a gente chama. E por um problema de liquidez, teve que ter uma marcação para baixo do dia para a noite. Então um ativo que valia 100 foi para 30. E a volatilidade passada não mostrava isso. Então o que a gente tenta trazer como exemplo é que não necessariamente a volatilidade é a única métrica de risco para considerar um risco. E às vezes um cliente, pessoa física, atribui mais risco a uma classe que tem uma volatilidade de 20 do que uma que tem uma volatilidade de 1. Mas existem outros fatores de risco, né? Acho que os riscos intrínsecos, Sim. né? Que acabam, a volatilidade no final do dia não vai pegar. refletindo isso. Totalmente. Legal. Agora indo um pouquinho para o mundo de ações, né? E aí para fechar um pouco a carta do gestor, vocês mostram que a classe de ações talvez seja o exemplo mais evidente de como os retornos em sistemas complexos, né? E aí trazendo paralelo aqui com o tema do problema dos 3 corpos, eles acabam se distribuindo de forma desigual ao longo do tempo. Eu já tinha visto essa análise, né? Mas vocês acabam mostrando um pouco o retorno dos investidores, o retorno do S&P, considerando também tempo de alocação e como que muda o retorno no caso desses investidores acabarem perdendo os melhores dias da Bolsa, né? Então, queria que você falasse um pouco quais que são as grandes conclusões, o que mostra a análise, né? E como que isso relaciona também com a temática aqui do livro que a gente trouxe. Não, legal. A gente traz o exemplo da classe de ações porque a classe de ações tem um desvio padrão muito grande, né? Então, a experiência do cliente muitas vezes não é boa. Então, o grande ponto, e talvez seja até repetitivo, muita gente fala, é o horizonte de tempo que a gente tenta trazer. E, linkando com o problema dos 3 corpos, é não tentar prever qual que vai ser o retorno da Bolsa daqui 1 mês, 3 meses ou 1 ano, quer que seja, é estar investido estruturalmente. Porque se você tentar acertar o market time que a gente fala, você provavelmente vai perder as maiores janelas de retorno. E a gente coloca um artigo, um estudo, que mostra justamente isso em relação ao S&P, que os maiores retornos da Bolsa americana vêm depois de períodos de grande estresse. Então é justamente o cliente que segurou aquele desvio padrão grande, aquela grande queda, que vai pegar a grande oportunidade de retorno, as grandes altas. E a gente faz o paralelo também para o mercado local, que isso também é verdadeiramente igual, mas tem um quesito adicional, a gestão ativa, né? Diferente do mercado global, o S&P, os índices passivos costumam ir muito bem. São poucos gestores que geram alfa em relação à parte passiva. Mas quando a gente parte para o mercado local, a gente vê que a gestão ativa tem um adicional de geração de alfa, né? O que eu quero dizer? O que a gente fez de estudo? A gente pegou o retorno do Ibovespa desde 97 a fechamento de 2025 e comparou versus o CDI em algumas janelas móveis, né? E o que a gente notou? Que o Ibovespa, independente se você fica 1 ano em janelas móveis, 5 anos ou 8 anos, o seu retorno em relação ao CDI, na média, o Ibovespa supera 40% o CDI. E que o cliente pode pensar, não faz sentido investir em bolsa, porque eu vou ficar 8 anos e na média eu vou ganhar só de 40% das vezes do CDI, não faz sentido. E o que a gente traz de complementar quando eu adiciono a gestão ativa, né, eu olho janelas de 8 anos, por exemplo, os fundos de gestão ativa superam o CDI em 85% das vezes. Então, mostra que o índice a composição dele não é boa. A gente está falando num período ruim para vender a gestão ativa, porque no mês de janeiro a Vale está subindo muito e dificilmente um gestor de gestão ativa tem o mesmo percentual de Vale que o Ibovespa. Mas, historicamente, quando a gente olha de 97 a fechamento de 2025, a gente vê que a gestão ativa no Brasil ainda tem muito valor, dado a composição ruim do nosso índice local. O índice acaba sendo muito concentrado em Vale, Petro, Sim, né? Então acaba tendo totalmente. uma relação com commodities. Muito concentrado a ciclos de mercado, né? Exatamente. Legal, Gabriel. A gente vai chegando aqui, acho que a gente conseguiu empacotar bem o que as principais mensagens aí da carta do gestor desse mês, né? Focado aqui em Investment Solutions e FOF. Aí queria saber se você tem mais alguma mensagem principal para passar, algo que a gente não abordou, que eu não trouxe aqui da carta ou da gestão de FOF.
Eu acho que o tema central dessa carta é montar portfólios, né, construir carteiras independente do cenário macroeconômico, carteiras que assim como na trilogia, estejam preparadas para qualquer tipo de ambiente. E é o que a gente trouxe como exemplo, né, até a simulação é isso. Montar portfólios que sejam descorrelacionados estruturalmente e que, independente do cenário, independente da eleição, estejam preparados para passar para aquele ciclo. Então, acho que essa é a grande principal mensagem. Não querer adivinhar, mas estar preparado para qualquer tipo de mercado. Show, Gabriel. Cara, queria te agradecer, acho que o conteúdo ficou excelente, muito legal. Carta muito legal de ler, então queria também te agradecer assim, por esse tempo, esse bate-papo, até para a gente conseguir passar a mensagem aqui resumida, né? De uma forma mais resumida nesse vídeo. Legal, gente, acho que a gente vai ficando por aqui. Quer saber mais sobre a Carta do Gestor? Entra no site da Ativio Capital, www.tivio.com. A gente tem uma seção de blog onde você pode acessar essa Carta do Gestor e os outros conteúdos, as outras cartas passadas da Ativio Capital. E não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar mais desses conteúdos e outras novidades sobre a gestora, sobre a Ativio Capital. Obrigado e até a próxima.